Heracles, Berserkir. Hércules, Heracurezu. Hércules, nome de classe Berserkir, BSK, é o servo da classe Berserkir de Lesviel von Esber na Quinta Guerra do Santo Graal de Fate Stay Night. Ele é um dos servos de Hitsuka Fujimaru dos conflitos da Grande Ordem do Destino Grande Ordem. O maior herói da mitologia grega. Ele era um semideus nascido de Zeus, o rei dos deuses, e uma mulher humana, que ela mesma era neta de Perseu, um semideus filho de Zeus. Embora tivesse talento superior em todas as áreas, ele tinha vários problemas de personalidade. Ele espancou seu instrutor de lira, Linos, até a morte depois que ele repreendeu Heracles por cometer erros e depois o fustigou com varas. Então seu pai mortal Anfitrião, que era neto de Perseu, o enviou para cuidar de seus vaqueiros. Assim, ele se tornou um homem esplêndido que realizou vários grandes feitos que levaram o rei de Tebas a conceder a Heracles sua filha, Mégara. Eles tiveram 2 filhos, e ele ganhou o direito de suceder o rei. Ele era jovem e forte e parecia que não havia páreo para ele entre os humanos. Seu futuro parecia brilhante, tendo se casado com a filha do rei e tendo 2 filhos, mas a esposa de Zeus, Hera, detestava a criança nascida entre Zeus e um humano. Ela se intrometeu em seu destino em todas as oportunidades, e começou enviando loucura para ele que o levou a matar sua família. Preocupado com os pecados que havia cometido, ele recebeu um sinal de que deveria espiar tornando-se escravo de Euristeu, o homem que tirou sua posição prometida como rei. Euristeus, com ciúmes do herói forte, deu-lhe muitas tarefas difíceis e afirmou que Heracles permaneceria seu escravo até que fossem concluídas. Esses trabalhos difíceis eram tarefas impossíveis de serem concluídas com habilidades humanas normais que mais tarde ficaram conhecidas como os famosos 12 trabalhos de Heracles. O número de trabalhos originalmente escolhidos pelos deuses era 10, mas Euristeu acrescentou mais 2 trabalhos depois de negar o cumprimento de 2 deles. Heracles conseguiu completar até mesmo essas tarefas, então ele recebeu não apenas sua liberdade, mas também recebeu um corpo imortal como prova de suas grandes realizações. Isso marcou o início do grande herói Heracles, o maior herói da Grécia, que sozinho alcançou grandes feitos iguais aos da Guerra de Troia e da Expedição Argo. Apesar disso, o ódio de Hera era infinito, então o resto de sua vida foi novamente cheio de loucura. Enquanto ele deveria ter sido imortal, ele foi morto por veneno por uma de suas esposas. Embora ele fosse um grande herói igualmente compatível com o deus do sol, mesmo como humano, ele foi lentamente morto pelo ciúme persistente de Hera. Ele queimou o próprio corpo, ainda contaminado com veneno no momento de sua morte, e se entregou ao julgamento de Zeus. Os deuses aprovaram seus grandes feitos em uma conferência, prepararam um assento no Olimpo após sua morte e o reconheceram como um deus. Aparência. Berserker é um homem colossal, semelhante a uma estátua, descrito como um gigante negro. Ele dá a impressão de um monstro, instantaneamente marcado como servo da classe Berserker por Rin Tosaka, tanto na aparência quanto na presença. Ele é uma das poucas entidades que podem transmitir medo a Shiro Emiya, congelando no lugar. Se ele não tivesse sido convocado como um Berserker, ele não teria mais as projeções em seus braços, seus músculos ficariam um pouco mais macios, e seu rosto mostraria mais humanidade, já que ele não estaria mais sob a influência do Medin Yansimente. No entanto, ele ainda manteria seu tamanho grande. Personalidade. Devido ao seu realce louco, Berserker é completamente vazio de pensamento durante a maior parte da história. Suas emoções foram seladas, tornando impossível realizar qualquer ação com motivação pessoal, e a única coisa não perdida é a razão dentro do núcleo de seu ser que nem mesmo a escravidão dos feitiços de comando pode dominar. Este lado é mostrado nas ocasiões em que ele é mostrado sentindo algo como a vontade de proteger Ilha. Ele enfrenta até mesmo lutas sem esperança com sua vontade de ferro, avançando para evitar que Ilha enfrente a morte. Ele pode exibir pensamentos gerais com base em seus instintos que Ilha pode interpretar, e ela responde como se estivesse tendo uma conversa normal. Archer observa que ele é um dos servos completamente satisfeito com seu mestre. Ele gosta de batalha, e ele teria lamentado que sua partida com Archer merecesse melhor se ele fosse um servo normal. Ele exibe um breve senso de racionalidade enquanto pensa nisso, desejando ter combinado técnicas de espada com Archer para o conteúdo de seu coração e passado um tempo satisfatório. Ele fala brevemente, livre de Medin Yansimente, antes de sua morte durante a Rota do Destino, perguntando sobre Calibur e comentando sobre sua força surpreendente. Ele não coloca nenhuma emoção em suas palavras moribundas, e simplesmente desmorona como areia. Para Heracles, que enlouqueceu inúmeras vezes na lenda, tendo espancado seu instrutor de harpa até a morte quando criança e muitos outros episódios matando pessoas com raiva sem sequer ouvi-las falar, a classe Berserker é bastante familiar e fácil de se adaptar.
Depois de ser enegrecido pelo Santo Graal em Avensfield, ele foi capaz de parar o último golpe de sua Chesword antes de morrer. Ele foi capaz de fazê-lo devido à força de seu coração, um coração que sofreu a dor de enlouquecer desde seus primeiros dias como herói. Ele é identificado como o personagem mais viril da história do destino. Habilidades. Heracles é um espírito heróico excepcional, considerado o mais famoso de todos os espíritos heróicos por ilha e próximo ao mais forte deles. Entre os muitos grandes heróis da lenda grega, ele ostenta fama e poder que estão próximos, se não acima, de Aquiles. Pode-se dizer que ele está no mesmo nível de Cuchulainn e do rei Arthur quando todos são convocados na Europa, e ao contrário dos outros dois que obteriam o auge de suas habilidades nas esferas culturais de seus países de origem, sua própria fama é tal que ele exibe excelente força em toda a Europa Ocidental e Grécia. Como tal, ele é, sem dúvida, um servo de Rankia que pode ser assumido como tendo principalmente habilidades de Rankia apenas por reputação, provavelmente o mais forte na Guerra do Santo Graal em relação à fama. Ele acredita que deve haver apenas um ou dois outros capazes de se igualar a ele. Sendo robusto de coração, corpo e mente, ele é um excelente guerreiro que dominou todas as armas. Ele exibe qualificações correspondentes a 6 classes, Saber, Archer, Lancer, Rider, Assassin e Berserker, faltando apenas o conhecimento e as habilidades necessárias em Magecraft para ser caster. Como um servo da classe arqueiro, ele seria o mais capaz de demonstrar seu verdadeiro poder, graças a ser uma classe bastante confortável para alguém que superou muitas provações com conhecimento e desenvoltura e se especializou com o arco. Como um servo da classe Berserker, o nível de todas as suas habilidades foi aumentado em compensação por perder a maior parte de sua sanidade, mas também tem o efeito de selar uma variedade de técnicas e habilidades de espada, incluindo parte de seus Noble Phantasms. Enquanto outras classes podem ter permitido mais skills e Noble Phantasms, os Ensbernes queriam que ele tivesse mais poder, e como eles foram constantemente traídos, acharam que era melhor ter um cão leal que faria apenas o que eles mandassem. Heracles como um espírito heróico regular teria muitas vantagens por si só, mas a possibilidade de atrito cooperativo entre o mestre e a parte heróica dele é forte demais para que eles se arrisquem. Apesar de ter perdido grande parte das proezas técnicas e estar limitado ao simples combate direto, ele pode, sem dúvida, ser considerado o mais forte entre os servos convocados para a Guerra do Santo Graal. Mesmo Saber acredita que ela teria uma luta difícil com todo o seu poder e afirma que pode ser impossível para qualquer servo superar sua força. No entanto, sua força tem algumas limitações claras. Como visto no Cinturão Perdido Nórdico quando ele foi momentaneamente convocado por Citonai, o amálgama de 3 espíritos divinos, ele luta para bloquear o Lok'Tlaegjar de Surtr. Mesmo com o apoio de Skata Skadi, que usou suas runas primordiais para invocar simultaneamente um grande número de escudos de ferro divinos, o código místico do Cisne Branco de Ortlind e as runas de Sigurd e Brynhildr são incapazes de reforçar Heracles o suficiente para bloquear a espada de Surtr. A diferença entre os números do poder de cada lado é tão absurda, que mesmo se Mesh tivesse se juntado a eles, isso só lhes daria um impulso minúsculo. Eles simplesmente não tinham nada para virar a maré a seu favor em um confronto frontal. Ele teria a capacidade de cancelar o controle de feitiços de comando no caso de um mestre normal, mas ele é capaz de controlá-lo devido a seus feitiços de comando serem especiais como a pessoa que atua como Santo Graal. Ela ainda se concentra em sua capacidade de controlá-lo fora do combate, então ela suprime a classificação de média em Ancimente. Ela até faz isso em combate contra oponentes que ela acredita serem inferiores, fortalecendo-o especificamente apenas quando necessário. A versão original de Fate Stay Night tinha isso para que ela não tivesse utilizado os parâmetros elevados de média em Ancimente, mas foi alterado dentro de Realta Nua, fazendo com que ele realmente se tornasse selvagem em sua luta. Habilidades. Habilidades de classe. Média em Ancimente, B rank é a habilidade de classe que caracteriza Berserker, reforça a habilidade ao custo da razão. Como Heracles possui a habilidade no rank B, em compensação por perder a maior parte de sua sanidade, os níveis de todas as suas habilidades aumentam. Hércules espancou seu instrutor de harpa até a morte quando ele era criança e teve muitos episódios em que matou pessoas em sua raiva sem sequer ouvi-las falar. Parece que para Heracles, Berserker que recebe média em Ancimente foi uma classe fácil de se adaptar. Concentrando-se na controlabilidade quando fora de combate, a classificação de média em Ancimente é suprimida por ilha. No entanto, ele é considerado um monstro intocável graças a essa habilidade. Originalmente, o skill média em Ancimente é algo usado para fortalecer forçosamente um servo fraco. Com um espírito heróico no nível de Heracles, mesmo apenas o aprimoramento louco dele consome uma grande quantidade de energia mágica.
Ele não seria capaz de permanecer manifestado a menos que a classificação do aprimoramento louco fosse menor em comparação com o outro Berserker e o consumo de energia mágica fosse restringido. Dito isto, Heracles sendo convocado como Berserker, mas ainda se comportando com uma leve capacidade de raciocínio intacta, não é de forma alguma apenas devido ao nível baixo do aprimoramento louco. Sendo o principal herói do mundo, ele possui uma forte razão que não é engolida pela característica especial da classe de aprimoramento louco. Enquanto ele é um Berserker, ele ainda mantém um olho calmo para estratégia. De qualquer forma, com ele já tendo um alto status de espírito heróico para começar, Ser Medin Rancid inconfundivelmente transformaria em um monstro além do controle. Habilidades pessoais. Continuação da batalha. Classificação a uma habilidade que permite a continuação do combate após sofrer ferimentos mortais. Também reduzirá a taxa de mortalidade por lesão. A continuação da batalha de Cuchulainn representa nunca desista, não importa o que aconteça, enquanto a de Hércules representa a capacidade de sobreviver. O melhor resultado é alcançado quando um corpo resiliente é combinado com essa habilidade. Valor: a mais rank com seu espírito corajoso e ousado, Heracles é capaz de neutralizar interferências mentais como supressão, confusão e charme. No entanto, sob a influência do aprimoramento louco, essa habilidade é incapaz de surtir efeito. Ao operar corretamente, Valor também aumenta o dano infligido ao oponente durante o combate corpo a corpo. Essa habilidade permitiu que Heracles derrotasse vários monstros de mãos vazias. Divindade: a rank sendo um filho mestiço do rei dos deuses Zeus e um humano, e tornando-se um deus após a morte graças a seus grandes feitos, Heracles naturalmente possuía o mais alto nível da habilidade divindade. É teorizado que, devido a Heracles ter o sangue dos deuses, seria necessário um mistério divino do mesmo nível para afetá-lo. Essa habilidade acaba sendo fatal quando confrontado com o aprisionamento completo das correntes do céu, Enkidu, mais perigoso para ele até do que o poderoso Excalibur, mas sua força e determinação permitem que ele supere até mesmo essas amarras. Mindizai, falso, B-Rank, uma habilidade de evitar o perigo baseada na intuição sexto sentido, adquirida através de muitas provações e aventuras. Mesmo que a sanidade do Berserker tenha sido perdida devido ao aprimoramento louco, essa habilidade permaneceu eficaz por ser quase um instinto. Ao cruzar espadas com um espadachim experiente como Artoria, ele não cairia em fintas desanimadas. É uma habilidade tão problemática para seus oponentes. Combate. Berserker não possui nenhuma racionalidade ou conceitos como noções de táticas detalhadas de seu eu normal, muito adepto e habilidoso. Ele é uma existência que só pode derrotar totalmente o inimigo pela frente, conforme dirigido por Ilha, deixando tudo para sua habilidade física e brandindo sua arma para atacar. Mesmo neste estado, ele ainda consegue demonstrar habilidades de combate corpo a corpo superiores a todos os servos. Embora ele não tenha técnica, suas habilidades estão tão além dos padrões normais em poder e velocidade que não há espaço para a ideia em primeiro lugar. Técnica em batalha é algo inventado pelos humanos para compensar suas fraquezas naturais, então tal é desnecessário para quem não possui nenhuma. Apesar de seu tamanho monstruoso, ele tem o nível mais alto de agilidade, então encurralá-lo na batalha é difícil. Com a Noble Phantasmon God Hand fornecendo grande defesa contra ataques, ele é capaz de lutar sem sequer pensar em defesa. No entanto, devido à sua falta de habilidades motoras, é possível usar o terreno para obter uma vantagem sobre ele. Usando lápides como cobertura, Saber é capaz de usar os breves intervalos em que é forçado a cortá-los para atacá-lo sem se preocupar em interceptar diretamente os golpes. As lápides são apenas um pequeno obstáculo para ele, mas ainda são suficientes para permitir uma virada decisiva na batalha. Ao ser enegrecido, Shirou e Kirei Kotomini são capazes de se distanciar dele devido à sua cegueira, forçando-o a seguir um caminho reto, mesmo através das árvores. Sua arma principal não é um Noble Phantasmon, mas sim uma simples Namelizashe Sword, Mumei Onokin, feita de pedra. Foi originalmente esculpido nas fundações de um templo e foi usado como catalisador para invocá-lo. Ele o brande com facilidade devido à sua extrema força, e causa grandes quantidades de destruição a cada golpe. Ele é capaz de empurrar facilmente até mesmo oponentes fortes que são capazes de bloquear seus golpes, e ele é capaz de arremessar Saber a dezenas de metros de distância, mesmo quando ela consegue bloquear adequadamente seus golpes mais fortes. É uma arma bruta mais parecida com uma pedra do que com um machado, e só pode ser considerada uma arma devido à sua extrema força que lhe permite empunhá-la, adequando-se perfeitamente a ele, apesar de não ser convencional. Funciona com o mesmo princípio que as armas de pederneira pré-históricas desenterradas no norte da Europa, pois as armas de pedra quebravam facilmente porque eram inerentemente frágeis, tinham baixa letalidade e não viram uso generalizado, mas Berserker compensa as deficiências com a enorme massa da pedra.
Sob o sistema Ascension, o Axé Sword ganha várias saliências, e em vez disso, ele ganha um machado dourado adequado. Cada um de seus ataques é um golpe fatal que precisa ser bloqueado ou esquivado. Apesar de seu grande corpo e espada, ele é facilmente capaz de dominar Saber sob Shirou com velocidade superior à dela. Nobres Fantasmas. O Noble Phantasmon de Heracles é a mão de Deus, que representa a imortalidade que ele recebeu após a morte graças à conclusão dos 12 trabalhos. Com essa habilidade, God Hand transforma o corpo em uma armadura resistente e anula todos os ataques classificados como B ou inferior, independentemente do tipo ou poder do ataque. Também tem o efeito de ressurreição automática após a morte. Como o efeito de ressurreição tem 11 usos, Heracles não pode perecer a menos que seja morto 12 vezes. Por ter Ilha como mestre, ele também é capaz de regenerar vidas perdidas ao longo do tempo. Graças a este Noble Phantasmon, Heracles é capaz de atacar sem sequer pensar em defesa, ignorando vários ataques que são incapazes de prejudicá-lo, mesmo quando direcionados a pontos vitais como suas têmporas. Ele ainda é instintivamente capaz de dizer que um ataque perigoso está chegando. Ele ignora o Caladbolg segunda de Archer no início depois de ter ignorado seus ataques anteriores, mas imediatamente o intercepta depois de sentir o perigo para ele. Ataques poderosos como Excalibur ou Calibur podem tirar várias de suas vidas com um único golpe. Surpreendentemente, God Hand tem compatibilidade excepcional com a habilidade Não Morrerá Facilmente, continuação de batalha. Sua força de vontade é tal que ele pode se sustentar temporariamente depois de passar por suas vidas armazenadas e até mesmo a energia que o sustenta, superando os poderes que tentam eliminá-lo, as leis da magia que o construíram, os regulamentos do mundo que tentam destruí-lo. Inconsistências, e até mesmo seu próprio corpo que está desmoronando como areia. Embora sua mente esteja morta, sua força de vontade que não deveria mais existir sustenta seu corpo invencível até que finalmente desapareça. Independentemente de quão poderoso seja o Noble Phantasmon que derrotou o Heracles, ele seria completamente anulado depois que ele ressuscitasse. No entanto, Saber Alter é capaz de superar sua resistência aumentando o poder de seus ataques com sua habilidade Mana Burst até o ponto em que cada um deles se parece com um Noble Phantasmon. Como tal, ela facilmente encurrala e domina Heracles, mesmo em uma batalha direta, ativando o verdadeiro nome de seu nobre fantasma até o final de sua luta, quando seus lábios são mostrados silenciados. Como um espírito heróico, o Noble Phantasmon mais confiável de Heracles é Nine Lives. No entanto, ele não pode ser usado na classe Berserker em circunstâncias normais devido à falta de habilidades motoras. Ainda está enraizado em sua técnica e história, permitindo que Shirou projete a Axé Sword e a técnica para utilizar Nine Lives Blade Works. Rin Tosaka também menciona que um Noble Phantasmon que ela acha que ele provavelmente carregaria normalmente seria o Bow of Hydra, e Dora no Yumi. Qualificando-se para a classe Saber com facilidade, ele seria melhor capaz de exibir sua gloriosa e requintada esgrima e 9 vidas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!